Olá, meus queridos irmãos e minha querida irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um e cada família. É um prazer imenso ter você novamente neste momento, a hora sagrada. O momento mais importante da nossa vida, o momento mais importante do nosso dia, é o momento que a gente separa o nosso tempo para estar falando com o nosso Pai. Nosso Pai Todo-Poderoso, que criou a terra, o céu e tudo que existe. E, antes de iniciar o nosso estudo de hoje, eu te peço, por favor, se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora vamos preparar os nossos corações. Vamos colocar nossos problemas, nossas dificuldades diante daquele que tudo pode e tudo faz. Vamos fazer uma pequena oração de entrega. Pai de amor e de infinita misericórdia, nós nos colocamos agora em Tua santa presença. Entregamos a Ti, Senhor, todas as nossas preocupações, os fardos que pesam em nossa alma, as dificuldades que tentam nos derrubar. Neste exato momento, eu me coloco diante de Ti, Senhor, para estar orando pela vida de cada pessoa que assiste e acompanha este canal. Senhor, fortalece o coração de cada um. Onde houver fraqueza, que a Tua força se manifeste. Onde houver dor, que a Tua cura se estenda. Que possamos, Pai, ser completamente renovados e avivados pelo poder da Tua palavra, que é vida e é luz. Cremos, Pai, firmemente no que Tua palavra nos garante. Cremos que a Tua palavra é eficaz. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta à vazia, antes fará o que Te apraz e prosperará naquilo para que a enviaste. Que a palavra que vamos meditar hoje cumpra o Teu propósito em cada vida. Que possamos sair daqui avivados e restaurados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, parem por um instante e fechem os olhos. Imaginem duas pessoas. Não são inimigas nem estranhas. São vizinhas, sonhadoras, cada uma com o mesmo desejo ardente. Construir um lar, um refúgio seguro para suas famílias, um lugar de paz, onde pudessem ver seus filhos crescerem e onde o amor pudesse florescer. O primeiro, vamos chamá-lo de prudente, olhou para o topo da colina, para o lugar onde a terra era dura, firme, onde as pedras pareciam estar ali desde a eternidade. O trabalho seria lento, cansativo. Seria preciso quebrar a rocha, cavar fundo, pagar o preço do esforço. Muitos disseram que era desnecessário, que ele estava perdendo tempo. O segundo, vamos chamá-lo de apressado. Viu o vale, a areia fofa, lisa, fácil de trabalhar. Em poucos dias, os alicerces estavam prontos. A casa subiu rapidamente, linda e imponente. Ele sorria, orgulhoso da sua rapidez, enquanto o prudente ainda estava lutando contra a dureza da rocha. Por um tempo, a vida seguiu tranquila. As casas eram igualmente belas, mas na vida, a calmaria nunca é permanente. Um dia, o céu escureceu. Não era apenas uma chuva passageira, mas a tempestade. A Bíblia a chama de chuva, enchente e vento, mas nós a conhecemos por outros nomes. São as crises financeiras inesperadas, a perda de um ente querido, a traição que fere a alma, a doença que nos faz ajoelhar. A casa na areia, construída na facilidade, não suportou a pressão. O vento uivou, a água invadiu e o fundamento fofo cedeu. Em um instante, o sonho virou ruína, e a Bíblia nos diz, e foi grande a sua queda. Mas a casa construída com sacrifício, no fundamento que parecia difícil, permaneceu firme. A rocha segurou. Por fora, talvez tenha sido castigada, mas por dentro, o prudente e sua família estavam seguros, porque o alicerce foi posto antes da crise. O verdadeiro teste de um lar, de uma fé e de uma vida não é o quão bonita ela é nos dias de sol, mas sim onde ela está firmada quando a tempestade chega. É sobre esta escolha fundamental, a escolha entre a rocha e a areia, a escolha entre a obediência e a negligência que nosso Mestre Jesus nos ensina hoje em Mateus. Que história forte, meus irmãos!
Ela nos mostra que de nada adianta a pressa se o fundamento for falso. De nada adianta a beleza externa se o alicerce não suporta a aprovação. E é exatamente sobre este alicerce inegociável que Jesus, o nosso Mestre, nos ensina com total autoridade. A palavra de Deus, que é a nossa rocha inabalável, é o que nos guiará agora. Abra o seu coração e ouça a voz do Senhor, registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24 ao 29. Lemos: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Agora no versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como os mestres da lei. Amados, que leitura poderosa! Agora, meus irmãos, que lemos e ouvimos a palavra do nosso Senhor, vamos refletir sobre cada versículo e trazer esta verdade para o nosso dia a dia. Versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Este versículo é o resumo de toda a nossa meditação. Jesus não diz: em quem conheces, ouvi quem estudar a palavra. Ele diz: quem ouve e as pratica. E uma diferença entre o sábio e o insensato não está na frequência com que vão à igreja ou leem a Bíblia, mas sim na obediência. A prudência, a sabedoria divina, é a prática diária, silenciosa e sacrificial dos ensinamentos de Cristo. A rocha é o nosso agir de acordo com o Evangelho. Versículo 25. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Reparem nas três forças: a chuva, problemas que vêm de cima; o peso do céu, as enchentes, problemas que vêm de baixo; as crises financeiras, as dívidas, o desespero; e os ventos, problemas que vêm pelos lados, as tentações, os ataques espirituais, os rumores. A tempestade é completa e atinge a todos. Mas se o nosso alicerce está na obediência a Jesus, o versículo nos garante: e ela não caiu. Não é que não haverá luta, é que o fundamento é mais forte que a luta. Versículo 26. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. O insensato, o tolo, também ouviu as palavras. Ele tinha conhecimento, mas escolheu a facilidade. Areia representa a superficialidade, o caminho mais rápido, as soluções humanas que não exigem arrependimento. São as nossas próprias opiniões acima da palavra de Deus. Quando construímos o nosso casamento, a nossa carreira ou a nossa fé na areia da conveniência, estamos nos preparando para uma queda certa. Versículo 27. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui está o triste resultado. Quando a casa cai, não é uma queda pequena, é uma grande queda. O colapso de uma vida construída sem Deus é total. O que era para ser um refúgio vira ruína. Que esta imagem nos alerte hoje. Não podemos brincar com os fundamentos da nossa vida. A palavra não é um mero conselho, é o mapa para a estabilidade eterna. Precisamos nos perguntar: o que na minha vida ainda está na areia? Versículo 28. Quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Este versículo nos lembra da reação. A multidão não ficou apenas curiosa, ela ficou maravilhada. Por quê? Porque Jesus falou sobre coisas práticas da vida: construir um lar, enfrentar a tempestade. O ensino de Jesus toca profundamente quando ele revela onde estão os nossos erros e os nossos acertos. A palavra não é apenas história antiga,
É a verdade que nos espanta e nos transforma hoje. Que a nossa reação ao ouvirmos a palavra seja também de profundo assombro e maravilha. Versículo 29. Porque ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os mestres da lei. Esta é a grande diferença. Os mestres da lei, escribas, ensinavam citando o que o rabino fulano disse ou o que a tradição dizia. Jesus, no entanto, falava com autoridade própria. Ele dizia: eu, porém, vos digo. Isso significa que ao construir a sua casa na rocha, você não está se apoiando em opiniões humanas, em filosofias passageiras ou em modismos. Você está se firmando na autoridade absoluta do Filho de Deus. Se a sua fé tem autoridade para suportar qualquer tempestade, é porque a sua fonte é o próprio Deus, e não as palavras vazias dos homens. Agora, meus irmãos em Cristo, que lemos e refletimos sobre a palavra que nos desafia e nos sustenta, somos convidados a uma decisão. Que este momento não seja apenas de ouvir, mas de iniciar a verdadeira conversão do fundamento em nossa alma. Queridos, a palavra de Jesus Cristo é o nosso mapa e a nossa âncora. O homem prudente, aquele que constrói na rocha, não é um super-herói da fé. Ele é simplesmente aquele que entende que a obediência é o único material eterno. A rocha é a vontade de Deus sendo feita em sua vida hoje. Pense bem, você tem transformado seu conhecimento da Bíblia em tijolos de atitude? Se você sabe que precisa perdoar um irmão, mas guarda a mágoa, você está usando areia para esconder a fundação. Se a palavra te chama à integridade, mas você cede à pequena mentira, sua estrutura está comprometida. A aplicação espiritual é clara. Comece a viver o Evangelho de dentro para fora. Que a sua casa seja um templo edificado sobre a pedra angular, que é Cristo, e não sobre as futilidades passageiras deste mundo. Por outro lado, a figura da areia é um grande alerta. Ela representa a ilusão de liberdade, a vida que desliza pela mão, sem raízes. O insensato trabalhou duro, mas o vento levou o seu esforço. Quantas vezes investimos tempo, dinheiro e energia em projetos que são apenas castelos na areia? Buscamos validação nas redes sociais, felicidade em bens que enferrujam, ou paz em relacionamentos que não têm Deus como centro. Mas quando a enchente do sofrimento vem e o vento da dúvida sopra, tudo se desfaz. A queda não é apenas da casa, é o colapso da identidade e da esperança. Que tragédia! Por isso o chamado é urgente. Desmonte agora mesmo aquilo que você sabe que não honra a palavra. Lembrem-se da reação da multidão. Eles ficaram maravilhados porque Jesus falava com autoridade. A palavra de Deus não é sugestão, é o decreto do Criador. Quando você decide agir conforme os ensinamentos de Jesus, a sua vida adquire essa mesma autoridade para resistir. A sua paz não será abalada pelo caos do mundo, porque a fonte da sua força é inabalável. Que cada um de nós, neste momento, faça uma oração silenciosa e decida: eu vou cavar fundo. Eu vou trocar a areia pela rocha. Esta é a hora de garantir que, quando vier a aprovação final, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério, a nossa alma permaneça de pé. Chegamos ao momento crucial, meus irmãos. De nada adianta ouvir o Mestre nos chamar à rocha se não nos rendermos a Ele. Agora feche seus olhos, respire fundo e se entregue. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, curvamo-nos diante da Tua majestade neste momento. Entendemos, Senhor, a profundidade do Teu ensinamento em Mateus capítulo 7. A vida não pode ser construída na areia da conveniência e da superficialidade, pois a tempestade virá para todos. Por isso clamamos a Ti, Espírito Santo, para que a Tua palavra seja hoje o nosso cimento e a nossa rocha. Remove de nós, Senhor, toda a preguiça espiritual, todo conhecimento vazio e toda a hipocrisia que nos faz apenas ouvintes e não praticantes da Tua verdade. Que a nossa obediência seja a fundação inabalável de cada dia, de cada decisão e de cada relacionamento que construímos. Eu oro, Senhor Jesus, pela vida de cada irmão e irmã que assiste e acompanha este canal, A Hora Sagrada. Eu intercedo por milhares de almas que estão conectadas a esta voz agora, buscando o Teu refúgio.
Que a tua paz, que excede todo o entendimento, seja derramada neste lar e nesta vida. Pai, nós clamamos de forma especial pela vida sentimental de teus filhos. Que os corações feridos sejam restaurados, que os lares em ruínas encontrem na tua palavra o alicerce para a reconstrução. Clamamos pela vida emocional, que toda ansiedade, depressão e medo sejam expostos e curados pela tua luz. E clamamos, acima de tudo, pela vida espiritual, para que haja um avivamento e um renovo que nos levem a um nível mais profundo de intimidade contigo. Em nome de Jesus, que caia por terra hoje. Senhor, toda cilada, toda armadilha, todo dardo inflamado do inimigo lançado contra a fé e a família destes irmãos. Que o fogo do teu Espírito nos cerque e nos proteja. E mesmo sendo muito falhos, muitas das vezes, e reconhecendo nossa total incapacidade, nos apegamos à tua palavra, pois sabemos que a tua misericórdia é infinita e se renova a cada manhã. Não confiamos em nossa justiça, mas na tua graça poderosa. Eu oro por cada família que está ouvindo, para que se torne uma casa edificada na rocha, capaz de resistir a todas as enchentes. Que os filhos sejam protegidos, que os pais sejam sábios e que a união seja firmada em ti. E finalmente, Senhor, fazemos hoje o pedido que o rei Davi fez em sua dor. Não me retires, ó Deus, o teu Espírito Santo. Tira de nós tudo o que for mundano, tira o que for supérfluo, tira a vaidade, tira o orgulho, tira a areia que insistimos em segurar. Só não tires de nós a tua presença, que o nosso maior tesouro, o nosso único e mais precioso bem, seja a certeza de que o teu Espírito habita em nós, permanece conosco, nos guiando e nos sustentando de fé em fé, até o dia em que te veremos face a face. É a ti, Senhor, que entregamos e consagramos este dia, este canal e esta vida. Em nome de Jesus, amém. Irmão, deixe sua experiência nos comentários e nos diga o que esta palavra mudou hoje em sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para que possamos estar juntos na próxima hora sagrada.